Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, a se aprofundar no que as Escrituras dizem para entendermos bem este tempo, para compreendermos bem a nossa geração. E sabia que a nossa geração está bem ligada com os acontecimentos do fim relacionados ao templo em Jerusalém? Sim, por isso estamos estudando a respeito desse templo. Já vimos o primeiro templo de Salomão, a sua destruição e agora a sua reconstrução e a consagração deste templo. Este é o tema do nosso estudo de hoje. Abra sua Bíblia, tenha lápis e papel e o coração bem aberto para o Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos então estudar a Palavra de Deus. Nós vimos que o templo, ele foi dado por Deus a sua planta, foi dado por Deus a escolha do lugar. Deus escolheu o Monte Moriá. Desde a história de Abraão, quando Deus falou que Abraão sacrificasse o seu filho, o seu único, e Deus escolheu aquele lugar, o Monte Moriá. Abraão sobe, põe Isaque sobre a lenha, sobre o altar, e quando ele vai para matar o seu filho, desferir o golpe com o cutelo, o anjo do Senhor brada a Abraão: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. Mais tarde, aquele mesmo lugar é cenário também de algo sobrenatural. O anjo que veio para destruir Jerusalém na época do rei Davi, pela desobediência de Davi em levantar o censo dos seus guerreiros, o censo dos homens em Israel, veio o anjo da morte para destruir Jerusalém. E um dos que estava na lista seria exatamente o rei Davi. E Davi então vê o anjo do Senhor sobre este monte, o Monte Moriá, onde havia uma eira, a eira de Ornã, o Jebuseu. Davi compra aquele lugar, sacrifica ali e aquele lugar é escolhido para se levantar o templo. Salomão constrói o templo, magnífico, e ele é destruído por Nabucodonosor. O povo é levado para a Babilônia e quando retorna, reconstroem o templo. Antes de reconstruir a cidade, a reconstrução do templo. Pelos seus fundamentos, houve gozo, alegria, terminaram as obras do templo. É claro que ele não ficou suntuoso como o templo de Salomão, não ficou todo revestido de ouro e com aquele brilho que se via de longe como o templo de Salomão. Mas ali estava com tudo que Deus havia determinado. Ali estava o altar do holocausto, a pia de bronze, o altar de incenso, a mesa com os pães da proposição, o candelabro, a menorá de ouro batido, ouro puro. E lá no Santo dos Santos, atrás daquele véu grosso de 10 centímetros de espessura, ali estava a Arca da Aliança no Santo dos Santos. E houve então a inauguração. Em Esdras capítulo 6, a partir do versículo 13 até o 22, nós vamos ver a consagração do segundo templo. Foi completado o templo. Então Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Esses profetas do Senhor estavam ali dando ânimo para que o povo pudesse concluir a obra. E sabe, a obra de Deus e as profecias bíblicas, elas se cumprem assim. Homens de Deus têm o seu coração cheio da palavra de Deus para cumprir o propósito do Senhor, animar os outros a fazerem aquela obra gloriosa. Nós sabemos
que muita coisa está ainda para acontecer nos nossos dias. E Deus usa homens e mulheres. Deus usa você, Deus usa a mim, Deus usa o seu povo para trazer o cumprimento das profecias. Ele usou Zacarias e Ageu, edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado de Deus, do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Daniel passou por todos esses reis, passou por Nabucodonosor, por Beltesazar, seu filho ou neto, passou pelo Dario, passou por Ciro, e o povo retornou e construiu a casa do Senhor no 6º ano, diz aqui, do reinado do rei Dario. Vamos ver a dedicação do templo. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das 12 tribos de Israel. Se formos comparar com a dedicação do templo de Salomão, Salomão ofereceu milhares de sacrifícios. Foram milhares, porque havia muito dinheiro, havia muita pompa. Agora são 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos. Estabeleceram os sacerdotes os seus turnos e os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. O templo estava pronto, os sacrifícios foram feitos, a casa foi consagrada ao Senhor. Eles pediram perdão, passaram por um ritual de purificação, de santificação, e santificaram aquela casa e consagraram todos os seus utensílios, da mesma forma que havia sido consagrado o templo de Salomão e o tabernáculo no deserto. E então o que eles fizeram? Depois de consagrar o templo, vão obedecer a palavra de Deus, vão celebrar a festa da Páscoa. Sim, a primeira festa dos judeus, no primeiro mês do ano para eles, a festa da Páscoa. Há tanto tempo não a celebravam, estavam no exílio, agora estão em Jerusalém. E celebraram, e diz, os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado. Eles estavam prontos para celebrar a Páscoa, como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra para buscarem ao Senhor, o Deus de Israel. Primeira coisa que fizeram na consagração do templo foi celebrar a Páscoa. E a celebraram como mandava as Escrituras. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os sacerdotes, os levitas, seus irmãos, todo o povo. Comeram com alegria, comeram em suas casas, comeram com suas famílias, porque eles estavam recomeçando. Quando a gente recomeça, é necessário começar pelo início, pela Páscoa, começar pelo perdão, começar pela salvação. Eu não sei se você está em um processo de recomeço, mas comece direito, recomece com o Senhor, recomece na salvação, recomece na santificação. E logo depois da Páscoa, então, vem a festa de Pães Asmos.
E diz: celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, do Deus de Israel. Os alicerces do templo levantaram o templo simples, mas com o essencial. Equiparam o templo, consagraram o templo. Consagraram com sangue, com óleo, com cânticos, consagraram com alegria ao Senhor. E então, com suas vidas limpas, com seus corações purificados, perdoados, eles consagraram ao Senhor as suas vidas na festa da Páscoa. Páscoa e em seguida pães asmos. 7 dias de festa, 7 dias de alegria, 7 dias que pareciam um sonho. O templo foi levantado. A cidade ainda estava com os muros caídos. E então Neemias, em 52 dias, levanta os muros. E a festa é maravilhosa. A festa da restauração. O templo foi reconstruído. É o segundo templo. E o Senhor havia dito que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Eles olhavam para aquele templo tão simples, mas posteriormente o rei Herodes, ele começa uma reforma, uma ampliação do templo e demora 46 anos, arrumando, enchendo de colunas de suntuosidade, mais do que do primeiro templo, cumprindo-se a palavra profética do Senhor. O templo nos fala de Deus habitando com os homens, de Deus habitando com o seu povo, de Deus dirigindo o seu povo, o templo do Senhor. E vamos ver que a palavra nos diz que eu e você, o nosso corpo, é agora o templo do Espírito Santo, no qual Deus habita e Ele dirige o nosso viver. Deus já dirige o seu viver? O Espírito Santo habita em você? Se você não tem certeza, você pode ter essa certeza agora. Feche seus olhos, curve a sua fronte e com toda sinceridade e de todo o coração, ore comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, reconheço que eu sou um pecador e tenho vivido longe dos teus caminhos. Reconheço que a minha vida não tem agradado ao Senhor. Reconheço que preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso da Tua salvação, preciso de Ti, Senhor. Por isto, eu derramo meu coração no Teu altar. Lava-me, perdoa-me de toda iniquidade, purifica-me de todo pecado, Senhor, e dá-me um novo coração para Te amar, para Te servir, para Te adorar e para viver para a Tua glória. Entra na minha vida, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me, Senhor, certeza de salvação. Amém. Pai, as pessoas que nos assistem e que estão passando por momentos difíceis, de luta, de dor, de enfermidade, ó Deus, estende a Tua mão para abençoar. Traz cura, traz libertação, traz paz, traz a Tua bênção e o Teu suprimento a cada lar, a cada coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse desta bênção da sua salvação e viva em santidade para o nosso Deus. Aguardando a vinda de Jesus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.